Louvado seja o meu Pai Celestial, Yahweh, que criaste o céu e a terra e todas as coisas. Farei mais esse vídeo, canto esse cântico no livro de Gênesis, capítulo 1, do 3 até o 30. Até o 31, e do 1 ao 3, e do 2 ao 3. Cantarei louvando ao Pai Celestial por Ele ter criado o calendário da criação do mundo e deixou para o seu povo descansar e observar e andar nele. E disse Yahweh, haja luz, e houve luz, e viu Yahweh que era boa a luz, e fez Yahweh separação entre a luz e as trevas. E Yahweh chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro, e disse Yahweh, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Yahweh a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Yahweh a expansão céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Yahweh, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Yahweh a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Yahweh que era bom. E Yahweh disse, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva verde, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Yahweh que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Yahweh, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Yahweh os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez as estrelas, Yahweh os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Yahweh que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Yahweh, produzam as águas abundantemente répteis e almas viventes, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Yahweh criou os grandes baleias e todos os répteis de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie.
E toda ave de asas conforme a sua espécie, viu Yahu que era muito bom. Yahu abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Yahu: prontos a terra, alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi, e fez Yahu as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Yahu que era muito bom. E disse Yahu: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Yahu o homem à sua imagem, a imagem de Yahu criou, macho e fêmea os criou. Yahu abençoou, Yahu lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Yahu: eis que vos tenho dado a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, se vos há para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Yahu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Yahu acabado no dia sétimo a sua obra, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Yahu o dia sétimo e o purificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Yahu criara e fizera. Aleluia, 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 aleluia. Ai Yahu, ai Yahu. Louvai a Yahu Todo-Poderoso, poderoso Pai de amor. Observando, louvado seja o Altíssimo, observando esse cântico, vemos no versículo 3, aqui fala Deus, a palavra Deus conforme a tradução no português corrompido, traduzido do latim para português. Fala Deus, Deus é um ídolo da Idade Média, da Idade Antiga, onde ele foi criado lá nos tempos antigos, veio essa idolatria tão grande. E esse nome Deus ele era reverenciado antigamente, muito grande.
E assim colocaram na escritura, para modificar como se fosse ele que tivesse feito essas coisas. Mas o Pai Celestial Yahweh dá entendimento a todas as pessoas nesse final de século, o século do 6º milênio, estamos no final. E para completar o 6º milênio, todos os conhecidos do Altíssimo, todos os filhos do Altíssimo, terão o conhecimento sobre a obra da criação e sobre o calendário ao qual ele criou para o seu povo viver por intermédio desse calendário ao qual está aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, do verso 3 até o 31, até o capítulo 2, versículo de 1 a 3, que aqui está revelando o calendário da criação ou do acabamento do mundo, pois o mundo já estava criado quando ele começou, disse, haja luz e houve luz. Esse primeiro dia do calendário já estava sido criado o planeta Terra. Mas disse Deus, está aqui, na linguagem hebraica, Yahweh, disse Yahweh, haja luz e houve luz. A primeira luz que houve foi feita o primeiro dia, e assim prosseguiu o Altíssimo até o dia 4º da semana. Para abreviar a leitura e o tempo ser bastante curto para o vídeo, eu vou adiantar um pouco. Aqui a luz, haja luz e houve luz, e viu Yahweh que era boa luz, e fez Yahweh separação entre a luz e as trevas. Yahweh chamou a luz dia e as trevas chamou a noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Observe bem essa leitura para você observar que veio a tarde daquele dia, pois a primeira coisa que o Pai Celestial fez foi o dia, a parte clara. Depois veio a tarde e depois veio a manhã do primeiro dia, que ele contou o primeiro dia. Observa que os judeus, eles têm por costume contar o dia depois que passou, ou os tempos depois que passou. Embora eles estão reverenciando um dia especial aí, segundo as ideias dele, não segundo essa escritura bíblica, essa escritura dos profetas, porque aqui está claro que a luz primeiro veio, houve luz, e viu Yahweh que era boa luz, e fez Yahweh a separação entre a luz e as trevas. Yahweh chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Então a noite ele terminou e veio o primeiro dia da semana. Esta é a história verídica da criação do planeta Terra. Primeiro a luz, o dia, depois a noite, as trevas, a noite e a escuridão. E assim ele achou muito bom essa obra da luz e de ter criado esse dia, mas até agora não tinha um controle de algo para dominar o dia e a noite. Passados 3 dias que ele, fazendo as outras criações, chegou ao 4º dia da semana no livro, aqui no mesmo livro de Gênesis, no versículo 14, no versículo 14 em diante, disse Yahweh, haja luminares na expansão dos céus, para que haja separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão do céu, e para iluminar a terra. E assim foi, e fez Yahweh os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Yahweh pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Yahweh que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia 4º. No versículo 19, terminou aqui de fazer os grandes luminares para marcar os tempos e as estações, para marcar o dia e a noite, os meses e os anos que ele estava sendo feito. Quem haveria de comandar a partir do 4º dia para cá,
seria o sol e a lua e as estrelas à noite. Yahweh seja exaltado pela sua sabedoria e poder infinito de criar essas coisas, porque Ele assim o fez. Ele é o Todo-Poderoso. E após aqui, observa que Ele criou esses luminares nesse quarto dia da semana, exclusivo, para marcar os dias e as noites, os meses e os anos. Você lembra bem que aqui é onde nós, seres humanos, pecadores, podemos observar este calendário começar nesse dia chamado quarto dia da semana. Aleluia, Yahweh. Esse quarto dia da semana é muito importante porque ele marca a criação dos luminares. Os luminares onde está registrado. Eu estou fazendo esse vídeo agora à noite. Eu sei que amanhã vai ser o outro dia. Se hoje é o dia da noite, é a noite do dia passado, amanhã é o dia da noite que virá depois. E assim por diante, a noite e o dia vai ser sempre assim. Dia e noite, dia e noite. O primeiro dia e depois a noite do primeiro dia. Depois o segundo dia e a segunda noite do segundo dia. E a noite primeira e o primeiro dia da terceira no terceiro dia, terceiro dia e a terceira noite, e o quarto dia e a quarta noite, o quinto dia e a quarta noite, e o quinta noite, e assim por diante. Até chegou o sexto dia da semana. Chegou o sexto dia, o Pai Celestial determinou criar o homem. Se você quer ler sobre a história da criação, você continua a leitura estudando os livros. Onde fala Deus, fala Yahweh. Onde fala céu, fala o planeta céu. Onde fala dia, sabe que começou o dia. E onde fala noite, terminou o dia passado. Quando termina aquele noite, termina o dia passado. E assim por diante. Tudo foi modificado no nosso planeta Terra. O nosso calendário de hoje está mudado completamente. Porque eles não seguem essa regra, essas normas ao qual o Pai Celestial criou. Pois ele criou assim, primeiro a parte clara, depois a escura. Veio a clara e a escura, até o sétimo dia. E ali continuou a vida no planeta, gerando os anos, conforme ele colocou os luminares para marcar os dias e as noites, os meses e os anos, e para iluminar o dia e a noite, os meses e os anos. E assim foi. Esses grandes luminares é o qual permanece até hoje. Ninguém conseguiu mudar a rota desses grandes luminares, porque eles continuam lá. Eles geram o dia. Amanhã vem o primeiro dia quando o sol nasce. E aí, então, continua a nossa vida. Porque nós estamos na noite do dia que passou. E assim continuará. Observa a profecia de Daniel no capítulo 7, versículo 25, que diz que haveria de vir esse governo para destruir o povo do Altíssimo e mudar os tempos e a lei. Essa palavra está escrita também pelos profetas do Altíssimo. Quando ele estava em Babilônia, preso, exilado em Babilônia, esse profeta é um profeta muito importante. Ele realmente teve essa visão e mostrou que haveria de mudar os tempos e a lei, pois um mensageiro celestial falou diretamente com ele. Disse Daniel, haverá um tempo aí que o povo vai mudar leis do Altíssimo e destruir os puros do Altíssimo e vai mudar os tempos e a lei. Os tempos é o horário do relógio, o horário que começa o dia quando o sol nasce. Eles colocam meia-noite e o dia termina meia-noite e começa meia-noite. Isso é uma grande abominação assoladora, a qual também está no livro de Daniel.
No capítulo 12, no versículo 11, diz que haveria dele estabelecer essa abominação assoladora para corromper o planeta Terra. E assim eles estabeleceram essa abominação assoladora e está ainda estabelecendo até agora, no final do século, do ano 6000, o qual nós já estamos entrando nele. Pois nós já estamos no ano 6000, estamos já no ano 6000, falta que terminar o ano 6000. Ao terminar, começará o milênio, uma nova era no planeta Terra. Então temos que observar muito bem esse calendário da criação, porque ele é a verdade do Altíssimo, ao qual retrata a criação do planeta Terra. Este último versículo, no capítulo 2, do versículo 1 em diante, fala que os céus e a terra e todo o exército tinha sido criado. Mas aqui, no versículo 31, viu Yahu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde e amanhã o dia sexto. Aqui o homem foi criado nesse dia sexto, conforme você pode pegar a leitura e ler nesse versículo, do versículo 26 de Gênesis, capítulo 1. E disse Yahu, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e assim o fez. E até o versículo 31, foi o sexto dia que ele criou o homem, e assim colocou no planeta. O capítulo 2, do versículo 1 ao 3, diz assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram formados, acabados, e havendo Yahu acabado no dia sétimo, descansou da obra que tinha feito. E abençoou Yahu o sétimo dia e purificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Yahu criara e fizera. Observa que ele diz que descansou. Esse descanso, o qual está aqui, refere-se ao Pai Celestial, falando em torno do seu filho. O seu filho que ele tinha acabado de criar no sexto dia, conforme está escrito aqui nesse versículo 30 e 31, que ele acabou de criar no sexto dia todas as coisas. E aí então o Pai Celestial, em nome de Yahushua, criou o seu filho nesse sexto dia. E tendo acabado, ele descansou, diz lá que abençoou esse sétimo dia, porque nele terminou as obras da criação. Aleluia, Yahushua! Yahu é o Pai Celestial que estava nessa obra, e o seu Filho primogênito aqui já criado, ele deu instruções nesse sétimo dia aqui para ele. Porque esse sétimo dia aqui, segundo eu vou mostrar em outros lugares, embora aqui está detalhado, está muito curto os vídeos, o horário que eles estabelecem para meus vídeos. E assim, ele terminou no sétimo dia e abençoou, diz que cansou. O Pai Celestial jamais cansa, é uma expressão corrompida, essa expressão a qual diz que ele descansou no sétimo dia, como homem que tivesse cansado. Mas ele não cansou coisa alguma, apenas é uma expressão para o homem que ele tinha acabado de criar, o seu primogênito, Adão, o qual ele tinha acabado de criar, e estava ali junto com ele, porque ele era obra da mão do Altíssimo. Assim como ele foi criado no céu, no planeta céu, ao qual eu refiro-se, porque hoje é um dia especial do Altíssimo, pois estou fazendo esse vídeo que é maravilhoso, que marca o calendário da criação do planeta Terra, o qual vigorará no período do milênio. Você observará bem esse estudo, essa leitura, essa palestra desse momento, porque é de grande importância na vida da humanidade, aos quais vão viver no período do milênio. Aleluia, Yahu, porque o Altíssimo é bom. Como ele disse, o profeta, como o Altíssimo mandou o mensageiro falar para Daniel, Daniel, haverá a destruição, no capítulo 27, verso 25 em diante, diz, haverá uma destruição dos tempos
e na lei do Altíssimo, e que os puros do Altíssimo seriam destruídos. E essa palavra se cumpriu no pé da letra, porque eles assim o fizeram. Quando o Messias, outra vez, ele veio ao mundo, segundo mostra no livro de Hebreus, novamente, ao introduzir seu primogênito no mundo, ele diz, e os filhos de Yahu adorem. Lá está escrito anjos, mas eu não falo essa palavra anjos, porque anjos não existe a letra J no hebraico, no calendário hebraico. Então essa palavra anjo foi criada pela idolatria. Em nome de Yahushua eu afirmo estas palavras, a qual elas vão encaixar cada uma no seu devido lugar, no seu devido tempo, ao final da 7ª trombeta, a qual ela está tocando, porque sem ela jamais haveria explicações sobre esses assuntos, conforme não houve explicações até agora entre as religiões do planeta Terra. Essas religiões, as quais vivem no planeta, vivem preocupada com finanças, para ganhar dinheiro da humanidade. Eles são idólatras, porque não observam a palavra do Altíssimo, a original, a qual saiu da boca dos profetas, que o Altíssimo agora me concedeu o seu poder para mostrar essa palavra, em nome de Yahushua, porque Ele é bom. Ele enviou o seu poder no dia de Pentecostes, e esse poder é que me move nesse momento para falar sobre esse assunto da 7ª trombeta, a qual revelará todas as coisas no planeta, as coisas que irão acontecer nesse tempo final do 6º milênio, para que todos os que acreditam no nome de Yahushua poderão entrar e viver infinitamente nesse reino milenar. Aleluia, Yahu, porque o Altíssimo é bom e assim Ele prometeu. Todos que crêem no nome do seu Filho amado viverá infinitamente, porque assim está escrito na sua palavra. E assim foi mudado os tempos e a lei, conforme foi dito ao profeta Daniel. Os tempos e a lei foram mudados. Criaram outro calendário que não tem nada a ver com este calendário da criação. Não tem nenhuma base lógica para se confiar nesse calendário, porque ele conta tudo de forma errada e o começo da forma errada. Pois ele começa, segundo diz, começa com base como se estivesse começando no 6º dia da criação do homem. Seria uma verdade se eles realmente seguissem o 6º dia contando como se fosse realmente o 6º dia. Mas eles fizeram um calendário começando do 6º dia da semana e contando como o primeiro da semana no calendário deles, que é esse calendário juliano, o qual criou 45 a 46 anos antes do Messias, antes do primogênito vir novamente ao mundo. Eles criaram esse calendário e eles estavam lutando, preocupados para estabelecer as suas modificações no planeta, para assumir o poder mundial no planeta Terra, pois eles sabiam que o povo de Israel teria que ser destruídos. Eles estavam já com essa base olhando para o planeta Terra e dizendo: nós iremos destruir esse povo do Altíssimo, esse povo de Israel, que depois que eles foram levados cativo dos anos 70 aos anos 100 para a Babilônia, para Roma, para Portugal, vendido para Portugal 6 milhões de judeus. Vocês que estão me ouvindo, prestem atenção nessa palavra, pois eu estou falando um pouco rápido por causa do tempo. E se não der tempo para terminar esse vídeo, falarei em outro vídeo continuação, pois esse é o vídeo 1 sobre o calendário da criação do mundo.
o qual acabei de ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 1 ao 31. E o capítulo 2, de 1 a 3. Yahweh seja exaltado para sempre. Observe essa leitura completa, a qual eu citei os versículos. No livro de Daniel, no capítulo 7, 25 em diante até o 27. Lá fala que o povo do Altíssimo receberá um poder e reinarão. O juízo será estabelecido no planeta e viverão um reino único e poderoso. Se você continuar a leitura lá, você irá ver que haverá um reino. Todos esses reinos corrompidos, que está corrompendo a palavra do Altíssimo e negociando com as almas dos homens, ganhando muito dinheiro às custas da palavra que diz eles que é do Altíssimo, que do Altíssimo nada é o que eles falam, porque Deus não é o Altíssimo Pai. E Jesus também não é o Altíssimo Salvador, mas o Salvador é Yahweh. Em nome de Yahushua, ele está salvando os pecados, todos os pecadores que creem no seu nome. E assim por diante, e estabelecendo essas leis malignas no planeta Terra para sugar dinheiro da humanidade. Suga 10% e muito mais o que as pessoas entrar na igreja com dinheiro no bolso, sair sem dinheiro, se for uma pessoa que possa ser lesado pelo esse espírito maligno, espírito satânico, o qual fala que eles têm o Espírito Santo, eles têm o espírito satânico, porque essa expressão santo é maligna. É derivada da idolatria, dos ídolos das nações, de todas as nações, ao qual fala que tem um santo. Faz um ídolo e coloca o nome daquele santo. E fala, esse aqui é o meu santo. É origem maligna. Em nome do meu rei Yahushua eu falo essas palavras, sem medo de errar em nome de Yahushua, porque cada um está corrompendo a humanidade com esses números grandes de religiões. Embora o Pai Celestial envie uma palavra nesta noite para as pessoas, as quais elas acreditam no Pai Celestial e são honestas, estão aí nas igrejas por engano, porque acreditam no Pai Celestial. O nome do Pai é Yahweh e do seu Filho é Yahushua. Ele é que te salva onde tu estiver. Tu serás retirado dessa organização religiosa e o Pai te guiará onde tu estiver, meu irmão. Lembra dessa palavra, porque as coisas irão acontecer agora no final do 6º milênio. Ao ser derramado flagelos sobre o planeta Terra, e você não terá sossego e aconchego nas organizações religiosas, porque o nome do Pai que salva é Yahweh e do seu primogênito